No último sábado, o atacante Albert Ellis, do Bordeaux, sofreu um grande choque na cabeça em disputa de bola logo no primeiro minuto do jogo contra o Guingamp pela segunda divisão do campeonato francês, e por isso ele teve que ser induzido em coma no Hospital Pellegrin. A triste situação do hondurenho está causando uma enorme comoção no mundo do futebol, e nas redes sociais ele vem recebendo apoio de vários jogadores, como por exemplo de Mbappé, que escreveu o seguinte: "Todos os meus pensamentos positivos vão para você, Albert Ellis." De acordo com o jornal L'Equipe, o jogador passou por uma cirurgia na noite do último sábado, horas depois de chegar no hospital, com a suspeita de traumatismo crânioencefálico. O procedimento foi um sucesso, de acordo com a publicação, e o jogador agora está em observação para que haja um cenário mais claro sobre seu estado de saúde atual. Por enquanto, eles evitam cravar aí a respeito de possíveis sequelas que o Albert Ellis terá no futuro. Até o momento que eu estou gravando o vídeo, não teve mais novidades, ele segue em coma e vamos manter o pensamento positivo para ele acordar em breve e se recuperar, tá? E aí vamos saber as possíveis sequelas que ele terá no futuro, torcendo para que ele tenha o mínimo ou talvez até nenhuma, né? Vamos pensar sempre pelo lado mais positivo. E como eu falei, né? Qualquer novidade que for saindo, eu te informo nos próximos vídeos. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora dar aquele nosso rolezinho, né? Pelos principais jogos dos estaduais ontem, também os principais jogos lá na Europa, teve final da Carabao Cup, bora falar também sobre o Real Madrid que tá montando os novos Galácticos, bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Pela 11ª rodada do Campeonato Paranaense, ontem o Cascavel aproveitou a falha da zaga do Coritiba e venceu por 1 a 0. Já o Atlético venceu o São Joséense por 3 a 1, confirmando a liderança e a vantagem de decidir o mata-mata em casa. Lá no Goiano, o Atlético goleou o Goianésia por 5 a 1, e assim o Dragão avança em terceiro e vai pegar agora o Goiatuba nas quartas de final. Já o Goiás venceu o Goiatuba por 2 a 1 e avançou com a melhor campanha, enfrentando agora o Goiânia nas quartas de final. Bahia venceu o Juazeirense por 2 a 1 e assumiu a liderança do Baiano. Já o Vitória bateu o Atlético por 3 a 0 e também encaminhou a sua classificação. Pelo Gaúcho tivemos um Grenal com muita emoção e direito a 5 gols, que terminou na vitória por 3 a 2 do Internacional. Assim o Colorado confirmou a liderança na primeira fase. Meus amigos, aconteceu de tudo nesse Grenal, né? Gol no finalzinho aí de pênalti, teve briga, né, dos torcedores, inclusive teve 2 torcedores do Internacional que foram atingidos por cadeiras arremessadas por torcedores do Grêmio, tá? Um homem de 40 anos e uma mulher de 47 foram atingidos e sofreram traumatismo craniano, pelo menos foi o que reportou a rádio Itatiaia, né? O Internacional afirmou aí que ambos receberam atendimento médico e foram levados ao hospital. Fora isso, também tivemos o caso aí da comentarista Gi Kumpel, que foi à delegacia fazer uma reclamação, né, de importunação sexual que ela sofreu do mascote do Internacional. Cara, aconteceu cada coisa nesse jogo que é coisa de maluco, né? E só pra completar sobre a Gi Kumpel, né, ela fez sim o boletim de ocorrência e agora vamos ver o que é que vai acontecer. Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu o Pouso Alegre por 2 a 0 e garantiu a sua vaga nas semifinais. Lá no Rio de Janeiro tivemos Fla-Flu, onde o rubro-negro venceu por 2 a 0 e encaminhou o título da Taça Guanabara, precisando apenas de um empate na última rodada. Só abrindo um parênteses aqui pra falar do Flamengo, né, o Tite vem fazendo um trabalho absurdo lá. Só pra vocês terem uma noção, né, agora em 2024, o Flamengo tem 10 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 0 derrotas, 20 gols marcados, apenas 1 gol sofrido. É a melhor defesa entre os 20 clubes da Série A. Realmente o Tite tá fazendo um trabalho absurdo no comando rubro-negro. Pelo Paulistão, o Santos venceu o São Bernardo por 2 a 1 lá no estádio Morumbis. O Peixe já tá classificado para as quartas de final. Guarani e São Paulo ficaram no empate em 1 a 1, placar suficiente para deixar o tricolor paulista novamente na zona de classificação das quartas.
O Corinthians perdeu por 1 a 0 para a Ponte Preta, precisando agora vencer os últimos 2 jogos e ainda torcer por uma combinação de resultados para poder avançar. O Vasco tentou aí no final de semana atravessar a negociação do São Paulo com Vitória de Guimarães pelo atacante André Silva. E, inclusive, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, eles fizeram uma oferta à equipe portuguesa que foi aceita, porém André ainda não tinha respondido. Hoje de manhã o jogador entrou em contato com o Vasco, agradeceu a proposta e recusou ela, falando que vai ser jogador do São Paulo. Então nos próximos dias ele deve desembarcar na cidade para ser apresentado oficialmente pelo tricolor paulista. Lembrando a vocês que o Vitória de Guimarães pedia cerca de 4 milhões de euros para vender o atacante. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem, em Wembley, aconteceu a final da Carabao Cup, onde Liverpool e Chelsea se enfrentaram. Sterling e Van Dijk balançaram as redes, mas ambos os gols foram anulados pelo VAR, assim a partida terminou no empate em 0 a 0. Na prorrogação, apareceu Van Dijk novamente de cabeça e assim os Reds venceram por 1 a 0, se tornando pela 10ª vez campeões da Carabao Cup. Pelo Campeonato Português, ontem Gil Vicente e Porto ficaram no empate em 1 a 1. Rio Ave e Sporting empataram em 3 a 3. Benfica aproveitou o tropeço dos rivais e venceu o Portimonense por 4 a 0. Assim agora as Águias chegam a 58 pontos, isolados na liderança. Sporting tem 56, Porto 49 e Braga 46. Lembrando que Sporting e Braga têm um jogo a menos. Lá na Espanha, o Real Madrid venceu Sevilha por 1 a 0 com esse belo gol de Luka Modric aos 81 minutos. Assim, os merengues chegam a 65 pontos, isolados na liderança. Barcelona tem 57, Girona, que joga hoje, tem 56 e Atlético de Madrid é o quarto colocado com 52 pontos. Pela Ligue 1, o Paris Saint-Germain ficou no empate em 1 a 1 com o Rennes. Assim, eles chegam a 54 pontos, isolados na liderança. Brest tem 43, Mônaco 41 e Nice tem 40. Só abrindo parênteses aqui, né, ontem o Luiz Henrique tirou o Mbappé na metade do segundo tempo, e aí muitos questionaram, né, pô, o Paris Saint-Germain tava perdendo por 1 a 0 e você acabou tirando justamente o Mbappé, e aí ele explicou que o Paris Saint-Germain tem que começar a aprender a jogar sem o atacante, né, tem que começar a fazer isso, afinal, ele já anunciou que vai embora. Aí depois o PSG conseguiu aí empatar em 1 a 1, placarzinho bom, eles seguem líderes com muita folga lá na Ligue 1. Pela Bundesliga, o Borussia Dortmund perdeu por 3 a 2 para o Hoffenheim. Assim, o Leverkusen lidera com 61 pontos, Bayern de Munique tem 53, Stuttgart 47 e Borussia é o quarto colocado com 41. Lá na Itália, a Juventus venceu Frosinone por 3 a 2, com direito a 2 gols de Vlahovic. Milan e Atalanta empataram em 1 a 1. Cagliari e Napoli também ficaram no 1 a 1. A Inter de Milão atropelou o Lecce fora de casa ao vencer por 4 a 0, onde Lautaro Martinez brilhou mais uma vez e marcou 2 vezes. Inter tá isolada na liderança com 66 pontos, Juventus tem 57, Milan 53 e Bolonha é o quarto colocado com 48 pontos. Meus amigos, que trabalho que o Thiago Motta vem fazendo à frente do Bolonha, hein? Os caras estão na 4ª colocação, sonhando com vaga para a Liga dos Campeões, e se continuar assim, ó, eu não duvido nada que eles consigam essa vaga. O Thiago Motta tá fazendo um belo trabalho, tanto é que ele já está na pauta de outros gigantes, né, para a próxima temporada. O Barcelona é um dos times que tá de olho em contratar o Thiago Motta para assumir o lugar do Xavi. Mas, sinceramente, eu gostaria que ele ficasse lá mais um ano no Bolonha para a gente poder acompanhar um pouco mais dessa evolução. Vamos ver o que é que vai acontecer. Pela Liga Saudita, ontem o Al Nassr venceu por 3 a 2 o Al Shabab, com direito a 2 gols de Anderson Talisca e mais um de Cristiano Ronaldo. Como já se era esperado, né, e como acontece quase sempre, a torcida rival resolveu provocar aí o CR7 com nomes do Messi, né, gritando Messi e Messi e Messi. Aí ele respondeu fazendo esse gesto e mais uma vez foi criticado, né? Algumas pessoas falando, mas que gesto é esse que ele fez? E eu quero saber a tua opinião, o que você pensa a respeito desse gesto feito pelo robozão?
Comenta Também tivemos ontem em MLS, onde o Los Angeles Galaxy ia vencendo o Inter Miami até os 92 minutos, quando então apareceu o Messi e deixou tudo igual. O placar final, então, foi o empate em 1-1. Real Madrid tá querendo montar um novo Galácticos e ter um elenco que botará medo em qualquer um. Ele já tem adiantadas as chegadas de Kylian Mbappé e também de Endrick, porém Florentino Pérez não tá trabalhando apenas para reforçar o ataque. O Diário AS informou ontem que o Madrid já está muito avançado na contratação de Alphonso Davies, e o canadense está fazendo a sua parte, pois não está escutando as ofertas do Bayern de Munique para renovação, fazendo com que os bávaros sejam obrigados a vendê-lo na próxima janela, para que não o percam grátis em janeiro. E o jornal fala que ele deve custar cerca de 50 milhões de euros. Fora isso, eles também miram a chegada de Hakimi para 2025 e avaliam um possível investimento em Florian Wirtz do Leverkusen. Inclusive, a Adidas, que patrocina o garoto, poderia ajudar na transferência, foi que completou o Diário AS. Meus amigos, o Florentino Pérez não está de brincadeira. O Real já tem um dos melhores elencos aí do futebol mundial e, cara, já trouxe o Endrick, que chega no meio do ano, tá muito perto de confirmar o Mbappé. Aí tem o Alphonso Davies, o Hakimi, o Florian Wirtz. Meus amigos, é só nome interessante que pode chegar na equipe do Real. E olha só, hein, se chegar todo mundo que o Diário AS tá falando, realmente vai ser um elenco que botará medo em qualquer time. Eu quero saber a tua opinião sobre esses nomes, comenta aí, beleza? Esse daqui foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.